Fala galera, meu nome é Lucas Pereira e nesse vídeo eu vou mostrar como eu pintei essas asas. Esse aí é um modelo da Artisan Guild, uma impressão 3D de resina. E para vocês terem uma ideia, esse é o modelo completo com todas as peças coladas, mas nesse vídeo eu vou focar só na pintura das asas. E eu tive a brilhante ideia de colar as asas assim todas juntas. Mas no final eu tive que separar porque ficou muito ruim de pintar. Bom, vamos para as tintas que eu usei para pintar essas asas. As tintas foram Walnut da Scale, Dead Flash da Vallejo, Birch da Scale e o branco da Vallejo. E eu começo no aerógrafo adicionando o Birch puro com um pouco do Walnut, para criar uma camada base. E para diluir essas tintas, eu estou usando aqueles produtos de limpar vidro, um que não tem álcool na composição. É bom ficar atento, porque dependendo da tinta que você está usando, se esse produto tiver álcool, pode acabar com a sua tinta. E para não sujar a mão, eu uso essa luva nitrílica preta. Mentira, é só porque eu acho estiloso mesmo. E essa primeira camada com aerógrafo não tem segredo. Eu vou aplicar nas regiões centrais das asas uma camada bem fina e vou bem aos poucos, para controlar a luminosidade dessa região. Porque percebam que o ângulo que eu estou aplicando é o ângulo de cima, de onde a luz está batendo com mais intensidade. Então eu quero preservar as partes de baixo das penas para cobrir com uma camada de cor mais escura. Então do meio para cima eu vou deixar essa camada bem uniforme. E agora eu já vou começar a definir as regiões de sombra da asa. Então eu só fui adicionando esse Walnut para ir escurecendo. E como eu achei que não ficou escuro o suficiente, eu só fui adicionando o preto nessa mistura. E antes de aplicar a tinta direto na peça, eu gosto de fazer um teste no papel para comparar a cor anterior e ver se escureceu o suficiente e se está na tonalidade que eu espero. E percebam que o ângulo que eu estou aplicando é bem importante. Eu não quero cobrir aquele tom médio inicial com essa cor mais escura. Então eu estou aplicando da metade para baixo da asa. E depois de aplicado essa camada, eu acho que dá para escurecer ainda mais as regiões de sombra. Então eu só vou adicionando mais preto nessa mistura. E a ideia com essa tonalidade é aplicar em regiões ainda menores, bem na parte de baixo da asa. Eu acabei errando um pouco a mão e acabei invadindo um pouco a área dos tons médios com essa tonalidade mais escura. Mas não tem problema, quando a gente estiver usando o pincel, dá para corrigir isso. E para a tonalidade mais clara de luz, eu estou aplicando o Birch puro nas regiões de cima da asa. E a parte com aerógrafo está finalizada. E para fazer os detalhes dessas asas, eu estou usando como tom médio uma mistura do Walnut e o Birch.
Pode parecer loucura, né? Mas eu tô pintando linha por linha de cada pena dessa asa. É claro que existem jeitos mais rápidos de se fazer isso. Você pode usar um pincel bem pequeno e fazer um dry brush e ir variando nas tonalidades de cor, mas eu acho que não fica o mesmo resultado. Por isso, eu gosto de ter paciência e fazer detalhe por detalhe, sem pressa, para ficar um resultado mais legal e com controle melhor de luz e sombra. E a pior parte nessa pintura foi ter que repetir esse processo muitas vezes. Esse anjo tem 6 asas e eu tive que fazer isso frente e verso, e algumas são bem pequenas. Então, na verdade, foi uma repetição do processo, dividido em 3 dias. No geral, eu estou usando cores bem desaturadas, então, para dar uma variação tonal melhor e um pouco mais de vida para essas penas, eu decidi aplicar um pouco desse Dead Flash, que tem um tom meio amarelado e esverdeado ao mesmo tempo. E a ideia com esse primeiro passo é só criar essa divisão das áreas da pena, e eu vou fazendo isso com essas linhas bem finas. É importante usar um pincel de ponta bem fininha para facilitar o trabalho. E eu confesso que eu não estou aplicando exatamente nas regiões mais saltadas da pena. Aqui é só criar essa marcação e depois, se você quiser e achar mais fácil, você pode aplicar um wash, que assim ele vai definir bem as partes saltadas e as partes com mais vincos. Isso pode facilitar para você fazer essa marcação. E para reforçar a sombra de algumas regiões, eu estou indo com Walnut com um pouco de preto e aplicar em regiões bem pequenas com um pincel bem fininho, porque eu quero ter controle dessa sombra. E aqui eu cheguei mais ou menos na metade do processo. Agora é reforçar luz e sombra. E caminhando para as tonalidades mais claras, eu estou aplicando o Birch com um pouquinho desse Dead Flash. E para clarear ainda mais, eu estou aplicando o branco com o Birch. E como esse é meu ponto mais alto de luz, eu estou aplicando em regiões bem selecionadas e só na parte de cima da asa, em pequenos pontos das penas.
E para essa segunda parte, eu usei o Neutral Grey da Vallejo, Birch da Scale e o branco também da Vallejo. E como cor base, eu usei meio a meio desse cinza e o Birch da Scale. E nesse passo eu já apliquei uma camada base e já tô com uma tonalidade com um pouco mais de Birch na mistura, que a ideia é criando um pouquinho mais de saturação nesse cinza. E a minha ideia de usar o cinza nessa região é criar uma divisão dessas duas partes das asas, uma pelagem mais branca e mais limpa mesmo. Em algumas regiões foi bem difícil de filmar a pintura, porque são detalhes muito fininhos e eu precisava aproximar bem o rosto da peça para conseguir cobrir a região que eu queria com as variações de luz e sombra. E para reforçar as sombras eu estou usando o cinza, o walnut com um pouquinho de preto bem diluído. E para esses tecidos que tem na asa, eu usei as cores turquesa, verde menta e magenta, da Lucas. Vale ressaltar aqui que é o primeiro contato que eu tô tendo com essas tintas, e honestamente eu gostei bastante. Se você nunca ouviu falar dessa marca, eu vou deixar o link aqui na descrição de onde eu comprei essas tintas. E o melhor de tudo é que, apesar de não ser uma fabricação nacional, já existe um representante no Brasil que importa essas tintas. Então o acesso é bem mais fácil e você não precisa se preocupar com taxa e o tempo que demora para chegar a uma tinta se você for importar de forma convencional. E outro ponto positivo é o preço dessas tintas. Um pote de 59 ml, no momento que eu estou gravando esse vídeo, sai por R$19. E o frete para a região que eu moro saiu bem barato também. Então, acho que vale muito a pena se você quer experimentar um produto diferente. E com certeza, ela é melhor que a Acrylex e essas tintas que a gente tem aqui de fácil acesso no Brasil. E depois de uma camada base aplicada com o turquesa, eu vou reforçar as sombras com um pouco do magenta, o turquesa e o preto. E para as regiões mais claras, eu fui adicionando o verde menta no turquesa. E especificamente eu gostei bastante do pigmento dessas tintas. É uma cor que há um tempo atrás eu tentei chegar com material nacional e sinceramente eu não consegui chegar nem perto desse resultado. Então, além de ter uma cobertura bem bacana, eu gostei do resultado final que essa tinta entrega, com um acabamento bem fosco e uma cobertura bem uniforme. E tá aí o processo finalizado. Eu segui o mesmo passo a passo para cada uma dessas asas. Ainda faltam alguns detalhes para terminar, como esses tecidos e alguns pequenos retoques, mas no geral é isso aí. E no meu Instagram eu vou postando o passo a passo de como tá ficando a pintura das outras partes dessa miniatura.
E aí, curtiram? Se você não é inscrito, considera se inscrever, deixa um like e coloca aí nos comentários o que você achou dessa pintura, que assim você me incentiva a trazer mais vídeos como esse. Valeu e até mais!